perfil, eu vou mudar um pouco as coisas no Instagram, vou mudar um pouco as coisas no Facebook, vou tentar reformular as coisas para ficar mais fácil para mim. Em algum lugar de 2016 ou 2017 eu escrevi isso. Será de rosa, será jasmim. Um dia desses, calmo assim, à noite, à madrugada, eu levanto de cara inchada para o meu trabalho ir. Pego meu ônibus então, sento uma garota logo no banco de trás. Não havia visto, mas seu perfume senti. Será de rosa, será jasmim? Eis que pergunto a mim, por que amar tal donzela, se não a conheço ainda? Se for bela garota, de certo, iria me esnobar. Então irei me desiludir. Porém, se ela não for tão bela, o que eu fazer se eu mirar? Será que eu vou me insinuar ou também me desiludir? Mas e seu perfume, donzela? Será de rosa, será jasmim? A conclusão chega, enfim. Talvez um amor ideal, não por sua forma ou por seu rosto. Não quero olhos, corpo ou voz. Nem mesmo ver teu sorriso. Amarei a teu perfume somente, que nem sei direito o que é. Será de rosa, será jasmim? Mas o meu amor ideal, afim, então pela minha pretensão, acabou-se. Eu me virei para ela. Curiosidade, vontade de tê-la, aos meus braços aqui. Então a vi, então era bela, belos olhos, bela voz e ainda simpática. Com ela eu conversei, mas esqueci de perguntar de seu perfume. Será de rosa, será jasmim? E com ela fiquei, enfim. Tive uma noite bela com aquela donzela. E então, que belo romance que eu vivi. No dia seguinte, porém, para ela eu não liguei. Ela pediu que fosse assim, e eu esqueci de perguntar, e outra chance não terei, pelo menos nessa vista de agora. A dúvida persiste, enfim. Qual será teu perfume, donzela? Será de rosa? Será jasmim? Bem, eu não faço a menor ideia se isso aconteceu de verdade em 2006 ou em 2007, mas é um poema interessante. Enfim, e esse poema eu acabei escrevendo nessa época. Mudei um pouco dessa época, desde então. Continuo romântico, continuo romancista, continuo tendo pensamentos românticos acerca de tudo, acerca de todos e acerca da vida, acerca dos dias bonitos que estão fazendo nesses últimos tempos, e espero que quando a gente poder voltar ao convívio normal, os dias bonitos permaneçam. Enfim, esse é o último antigo que eu vou ler. Daqui a pouco eu vou... Deixa eu ver aqui. Acho que daqui a pouco eu vou repetir. Tem muita gente que entrou depois. Eu vou dar um alô para todo mundo depois. Eu vou repetir o primeiro. Eu vou fazer isso. Vou repetir o primeiro porque ele foi escrito com uma raiva do momento, com alguma coisa que eu estava sentindo hoje de manhã, hoje de madrugada. Mas antes disso eu vou ler um pedido aqui. Romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência. É do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Achei extremamente interessante e eu achei que cabia bastante nesse momento. Vou dar uma acelerada. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados ao vidro, mulheres e homens à espreita, cara disforme de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas sorrateiras. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas. E há finas mãos pensativas, entre galões sedas rendas, e há grossas mãos vigorosas, de unhas fortes duras veias, e há mãos de púlpito e de altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras. Mas citam Virgílio e Horácio, e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e de rainhas, e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas. Uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça? Do cimo de alguma escada, profere-se alguma arenga? Que bandeira se desdobra?
Com que figura ou legenda, coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja, a Santíssima Trindade, um gênio a quebrar algemas, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas. Entre sigilo e espionagem, acontece confidência. E diz o vigário ao poeta, escreva-me aquela letra, do versinho de Virgílio. E dá-lhe o papel e a pena, e diz o poeta ao vigário com dramática prudência, tenha meus dedos cortados. Antes que tal verso escrevam, liberdade ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva e sobe na noite imensa, e os teus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam, mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Nimes em vila ricas suspensas, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó vitórias, festas, flores, das lutas da independência, liberdade essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme, murmura, imagina e inventa, não fica bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Bom, a gente está aqui na situação do romanceiro da Inconfidência, em que a gente fica conjurando e fazendo coisas mirabolantes, ocultas, às vezes pelo Facebook, às vezes pelo Instagram, às vezes pelo WhatsApp. A bandeira da Inconfidência transformou todo mundo em réu, e um grito de liberdade, um grito de nostalgia foi profundamente abafado naquela época. Depois de então a gente teve coisas que só o Brasil entende, que só acontecem no Brasil, tipo um grito de liberdade proclamado pelo filho da família portuguesa, e depois um bando de monarquistas proclamando uma república, e, bom, enfim, tanta coisa estranha aconteceu na nossa história, e o grito de Inconfidência foi abafado. A gente já está com 10 minutos. A gente está com 10 minutos e agora chegou um pedido. Pedido da Carla. Carla, se você estiver aí, dá um oi pra gente. Nosso amigo Léo pediu pra gente ler uma poesia dele. Já faltam 10 minutos pro Instagram me derrubar. O Facebook ainda continua um pouco. Mas enfim, Léo, a Carla mandou aqui uma poesia linda. Dá um oi se você estiver aí ainda. Chama No Mar. No mar dos acontecimentos navegamos. Diversos barcos sem direção, não sabem onde vão, outros certos de propósito, passam imponentes. Pisando por cima de tudo, falta de compaixão dos seres entregues ao egoísmo, se aproveitam das dificuldades dos perdidos no mar. Na superfície o reflexo do profundo oceano, correntes marítimas e ventos que influenciam os fracos. Parece que os grandes se aproveitam das dificuldades dos muitos perdidos. Por que não os ajudam? Efetivamente, os grandes barcos só rebocam quem os serve como escravos. O mundo ainda vive de escravidão camuflada, escravos se acostumando a servir, os grandes a mandar, e no poderoso mar, com tom de infinito, no palco da vida, transcorrem as injustiças desregulando o mundo. Não há culpa, há falta de visão dos dois lados, e todos os barcos são equipados para navegar por si. E por que não navegam? Enfim. Eu vou repetir a última estrofe que eu achei muito interessante. Não há culpa, há falta de visão dos dois lados. Todos os barcos são equipados para navegar por si. E por que não navegam? Enfim. Reflete bastante coisa, e como ele escreveu isso, a Carla está falando que ele escreveu isso em 1990.